Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Aliás, mais um não, né? Parece que é o único, porque faz tanto tempo que eu não faço vídeo, né? Já tô desde a semana passada aí sem produzir conteúdo pra vocês. Novamente eu peço desculpas. Vagabundo! Como eu falei, eu tenho um compromisso aqui com vocês de estar trazendo as notícias, mas eu me permiti não fazer vídeos esses dias porque realmente eu fiquei muito atarefado e também não teve uma notícia tão relevante. E eu esperei acumular algumas coisas pra comentar a respeito desse assunto que eu acho que já deu, já encheu o saco já, mas assim... É uma hipocrisia tão grande, cara, assim, sabe? É uma indignação que você sente que não tem como, né? Não tem como eu não tocar nesse assunto de novo. E dessa vez eu não tô falando de cross especificamente ou coisa do tipo, na verdade é uma série de coisas, né? Parece que do nada os jogos do PlayStation agora são os únicos do mercado, né? Que em uma continuação são muito parecidos entre si e que a Sony supostamente caiu na própria armadilha, né? Eu vi alguém falando isso, eu não lembro quem foi, de um cara aí, um youtuber comentando, né? Que a Sony tinha caído na própria armadilha, porque agora os jogos dela parecem os mesmos quando são lançados, né? E aí eu me questiono, mas poxa vida, quem tira uma conclusão tão genial como essa, né? Uma continuação de uma franquia, né? Ou de franquias serem tão parecidas, mas nossa, como que a gente nunca reparou isso na indústria dos games? E aí uma das coisas que me deixou revoltado, cara, assim, aconteceram várias coisas, né? Como eu falei, que eu deixei juntar pra fazer um vídeo, um só, único aqui pra vocês, com esse tema, né, de hipocrisias que estão rolando por aí. E uma dessas coisas que aconteceu foi, tipo, eu ver aí canal de gente, por exemplo, o cara, não sei se é nintendista, o que é, tava rolando esse vídeo lá no Twitter, eu não lembro se foi o Gamer Sem Regras quem colocou, quem foi a pessoa ali responsável, do cara elogiando o jogo da Nintendo, que é essencialmente tudo igual, né? Quando tem continuação, Mario aqui, Mario ali, é salvar a princesa, é fazer corrida, é sempre a mesma coisa já há mais de 20, 30 anos, não muda. E eu não vejo ninguém reclamar. Eu não vejo ninguém falar que é mais do mesmo. Quando saiu, sei lá, os Forza da Xbox, né, o último Forza Horizon 5, quem é que falou que era mais do mesmo? Né? Na zoeira de console, tudo bem, pode até ter uma brincadeira, mas entre os veículos de comunicação mais sérios, ou os youtubers tidos como isentões, eu não vi ninguém falando isso. E olha que vocês diziam que a mídia era sonista, né? Agora é ruim uma sequência ser parecido com o jogo anterior? Se o jogo anterior já era ruim, ou a fórmula já estava muito batida, né? Eu acho sempre válido você ter uma inovação. Um exemplo é a série do God of War do PlayStation, né? Ele foi um estilo de jogo até a época do PlayStation 3. No PlayStation 4, os caras decidiram mudar a fórmula, decidiram investir, né, em uma outra forma de fazer o game. É um tipo de mudança, é um tipo de evolução que funciona, que dá certo, né? Mas existem outros casos que não tem porque você mexer. Se o negócio já estava bom, não tem porque você alterar drasticamente, né, a maneira do gameplay, né, ou que já era tradicional na franquia, cara. É ponto. Sabe o famoso ditado, em time que está ganhando não se mexe? É isso. Aí os caras na internet resolveram começar a querer fazer comparações esdrúxulas, né? Pegaram um vídeo, olha, eu não tô defendendo não, porque o Prata, por exemplo, ele comete muitas gafes, né? Mas assim, eu vi um vídeo lá, não sei quem foi que postou, se foi Mad Dog, enfim, dos caras pegando o Prata lá numa hipocrisia, onde ele tava falando do Hellblade, né, que o segundo jogo não teve evolução nenhuma, era mais do mesmo, e depois é ele criticando o Cross lá e o Flow Games, porque os caras estavam dizendo que o Ghost of Yotei era mais do mesmo, que não tinha inovação, ou seja lá o que for. Não é que eu tô defendendo o Prata necessariamente, mas eu acho que é justamente essa questão que a gente acabou de falar. O primeiro Hellblade era uma maravilha, a galera realmente gostou, como dizem por aí. Será que realmente é um jogo que fazia jus? Né? A gente viu que, pô, talvez fosse um jogo com uma história até interessante, mas não foi um sucesso, velho. Não foi um sucesso e poderia atingir muito mais pessoas se corrigissem o gameplay dele. Ah, mas Lorde, você nem jogou o primeiro jogo. Pois é, eu joguei o segundo, que é uma bosta, e quem fala o contrário sabe que tá mentindo. É só você olhar a taxa de zeramento desse jogo lá na Xbox Live, mas nem de graça no serviço os caras jogaram, beleza? É um jogo de 7, 8 horas só de duração, então não tem desculpa. A própria comunidade do Xbox prova que esse jogo é uma bosta, tá? Eu joguei, e eu joguei no PC ainda, tá? A melhor versão eu joguei no PC, em 60 FPS. Então eu sei muito bem do que eu tô falando. O jogo é um lixo, que tinha um potencial pra ser muito melhor. Eu não preciso ter jogado primeiro.
Se o primeiro, vocês aí da Xbox dizem que é inferior a esse segundo, e o segundo é uma bosta, então o que o primeiro é? Eu quero ver me refutar agora. Fala aí que eu tô errado. Então, com base nessa mesma lógica, o que a gente aplicaria? Pô, no segundo os caras deviam ter feito uma coisa, né, talvez até um a la God of War. Teria ficado muito melhor, porque gameplay esse jogo quase não tem. É ridículo, é patético, os combates são patéticos, tudo ali é patético. Por mais que tenha gente que tente passar pano, por mais que tenha gente que diga, não, mas veja bem, né, mas quando eu fui lá no Flow não, né, quando eu fui lá no programa do Cross, eu fui o único que teve a coragem de falar aquilo na mesa. De falar, mano, esse jogo é ridículo. Esse jogo podia ter tido uma mudança brusca, né, como teve, por exemplo, na série do God of War, para se adaptar a uma gameplay, né, que seja mais agradável ao público, e isso atrairia mais pessoas para dentro do jogo. Porque quem joga aquele jogo dificilmente vai falar que é apaixonado naquela gameplay. Porque não tem gameplay. Simples assim. Então é um jogo que tem um potencial que poderia ser muito melhor explorado, mas não é. Então no caso do Hellblade, sim, se aplica isso, sobre ser um erro ele continuar sendo mais do mesmo. Porque as inovações, pelas comparações que a gente viu, quem jogou o primeiro, até platinou e tudo mais, e jogou o segundo, fala claramente que não tem tanta diferença assim. Aliás, não tem praticamente inovação nenhuma. Aliás, parece até que você tem menos armas pra usar. Ghost of Yotei, que é o que tá causando essa polêmica toda, ele ter muitos dos elementos que o primeiro tinha, não é problema nenhum, porque deu certo. A gente tá falando de um jogo que vendeu quase 10 milhões, que é o Ghost of Tsushima sozinho. Se é que já não passou de 10 milhões. Cara, 10 milhões é um parâmetro altíssimo de vendas para uma franquia. A maioria dos jogos vai chegar a 2, 3, talvez uns 4 milhões. E olhe lá. Eu acho que vocês precisam ser mais coerentes. Não adianta nada você ficar aí na internet elogiando o Mario, falando que é as mil maravilhas, né? Sendo que é tudo igual praticamente, não muda quase nada, né? E aí você também, que é do Xbox, ficou defendendo o Hellblade 2, ficou lá, ó, só fazendo carinho, passando pano, e agora você quer aí apoiar esse tipo de discurso. Afinal de contas, eu repito a pergunta do começo do vídeo. Vocês não falaram que a mídia era acionista? Lave a cara de vocês, tomem vergonha na cara de vocês. É lógico que cada um pode dar a sua opinião. Agora, se você tem uma opinião aqui, né, com uma coisa e com a outra, que é exatamente o mesmo caso, sua opinião fica diferente, desculpa, mano, isso é hipocrisia, cara. E isso vale pra todo mundo, tá? Não tô aqui falando só de Cross ou quem quer que seja, não. Inclusive, isso aqui que eu tô falando, se eu estivesse na frente do Cross, eu ia falar a mesma coisa pra ele. Fala, meu irmão, aqui ó, você pisou na bola, cara. Os caras pegaram você aqui elogiando o game, chegou aqui no do PlayStation, você fez isso daí, filho. Você pediu pra tomar. Qualquer um que eu fosse conversar, eu diria exatamente a mesma coisa. Então, entenda uma coisa, galera. A internet é uma terra onde você pode dar sua opinião, onde você tem que também estar preparado pra tomar hate. Tem gente que exagera, certo? Eu sou contra xingar, eu sou contra ofender, porque pra mim isso é falta de argumento. Você xingar, você ofender, é você não ter argumento, né? Primeiro você apresenta um argumento muito bom, muito bem construído, muito bem embasado. Se depois de tudo isso você ainda quiser xingar, eu acho que é desnecessário, porque isso te tira um pouco da razão, né? Você parte pra uma coisa muito primitiva, né? Não fica elegante, né, na hora de você ter um debate. Agora vamos partir para uma outra hipocrisia que tá rolando, né, essa semana, que, cara, eu achei intancável, velho, mas intancável isso daqui, porque é uma hipocrisia, assim, tão tamanho, é uma cara de pau, tão sem vergonha, que é o seguinte, saiu uma notícia aqui, foi uma simples postagem, que a Insomniac fez lá no Twitter deles, né, e nessa postagem tinha aí, né, o Homem-Aranha, não era, obviamente, com essa montagem que vocês estão vendo, né, segurando aí a logo do Xbox, era simplesmente aquela postagem do Homem-Aranha fazendo assim, sabe, pendurado num prédio em Nova York, que é a mesma postagem que a gente já viu lá no primeiro jogo do Homem-Aranha. Isso aqui é um material de divulgação de marketing que os caras já têm desde aquela época. Os caras só fizeram isso, postaram assim, colocaram uma legendinha ali normal, neutra, né, como o próprio site chama aqui de inócua, sem nenhum tipo de significado. E a galera da Xbox em peso, e galera, quando eu falo Xbox em peso, mano, é canal de Xbox aqui do Brasil, é gente gringa, surgiu uma galera de toda a internet nessa postagem dizendo que era uma referência pro Xbox, que agora estava confirmado que Spider-Man 2 ia chegar, aliás, que Spider-Man, né, ia chegar para o Xbox. E aí eu olhei aquilo assim e falei, mano, esses caras não tem vergonha na cara, velho. Mas não tem vergonha na cara. A maioria desses sujeitos que os senhores estão vendo aí, tá? A maioria falava que Spider-Man do PlayStation era ruim, que não era nada demais, que era um jogo filminho, que era isso, aquilo, outro. E agora estão aí, implorando por um port do Spider-Man pro Xbox. Os senhores estão implorando pro negócio chegar no Xbox. Vê se tem cabimento um negócio desse. E eu já sei, se tiver canalzinho aí fazendo react agora, né? Agora não vai ter como pular essa hipocrisia, né? Olha que beleza, vai ter que aguentar, né? Mas vamos lá. Pera lá, eu sei que agora você vai querer apresentar um argumento dizendo, mas e os jogos do Xbox? Que os donos do PlayStation falavam que era ruim, mas estão vendendo bem no PlayStation. Olha o Forza. Aí eu pergunto pra você, quem do PlayStation falou que Forza era ruim? Quem do PlayStation falou que o jogo era uma bosta?
Quem do PlayStation falou que era filminho, seja lá o que for. Né? Gears of War é cheio de cutscene, meu amigo. Tem Gears of War que tem mais cutscene que os jogos do PlayStation que vocês falam. Mesmo assim você não vê. Ninguém do PlayStation, ninguém dos canais, até mesmo da zoeira fica reclamando de ter uma boa história dentro do game. Falar que é filminho ou coisa do tipo. Então o dono do PlayStation vender bem um Gears, por exemplo, no PlayStation, é apenas condizente com a narrativa do que a gente já tem aqui. De que a gente aprecia bons jogos com boas histórias, com bom enredo e, obviamente, uma boa gameplay. O que isso é de contraditório? Com tudo que os donos do PlayStation falavam. Esse é o resultado de vocês terem ficado esses anos todos falando de jogos que tinham cutscene. Agora vocês têm que engolir esse tipo aqui, ó, de lapada na cara. O dono do PlayStation não precisa passar por isso, porque a gente passou os anos elogiando os jogos bons, independente da plataforma que eles fossem. A gente nunca teve essa frescura de ter que comprar jogo, né, da Xbox pra jogar fazendo live, só esculachando o game, ao invés de elogiar quando merecia ser elogiado. Quando eu fazia live de jogos, né, que eu era contratado por algumas empresas, Streamcraft e tudo mais lá na época, né, acho que 2019, 2020, eu joguei vários jogos da Xbox no PC. Ó, fiz live jogando Gears, zerei o Gears Ultimate, né, acho que os Gears 5 eu também zerei em live, tudo no mais difícil, hein. Zerei Forza Motorsport, zerei o... Não, zerar não, né, o Motorsport, acho que não é de zerar exatamente, mas enfim, joguei o Motorsport 7 em live, joguei o Forza Horizon em live. Todos esses jogos eu não fiquei ali na tela só denegrindo o game. Falei, galera, tem um defeito aqui, outro ali, pode ser, mas o jogo tá bacana, tá maneiro, tá ótimo, tá maravilhoso. Não perdi um inscrito por causa disso. Porque antes da zoeira tem que vir a coerência. Esse que é o ponto, coerência. E isso é o que vocês agora não vão conseguir manter. Uma coisa é fato, né? Ghost of Yotei tem todo o potencial de ser tão bom quanto o Tsushima. O que não tá faltando no PlayStation esse ano é jogo, meus amigos. É jogo. O que a gente tá criticando na Sony atualmente é a falta da perspectiva. Pô, e os próximos anos? Isso aí a Sony realmente tá pecando, ela tem que falar mais. Pra trabalhar hype. Agora, faltar jogo esse ano não tá faltando, não. Esse aqui, ó, Death Stranding 2, por exemplo, caras, agora que eu consegui zerar. Mais de 50 horas de gameplay focado muito mais na história do que em fazer as outras quests no game. Passei das 50 horas fáceis, já zerei. Gostaria de fazer um vídeo de review, que eu sei que não vai dar view nenhuma, porque eu já tô tarde demais, o jogo chegou atrasado pra mim, primeira vez que aconteceu, do jogo chegar atrasado aqui pra mim, né? Quase uma semana de atraso. Muito obrigado, tá, dona Cabum? Muito obrigado por ter escolhido uma transportadora merda, tá? Pra entregar seus produtos. Espero que vocês melhor escolham outra da próxima vez. Mas enfim, consegui zerar. Caras, eu não tenho o que falar, velho. Eu não tenho... É mais do mesmo do que foi o primeiro? É, mas traz uma série de novidades e, acima de tudo, traz o gameplay e a história que eu queria ver a continuação. O jogo é fantástico, velho. Facilmente concorrente ao GOT desse ano, se é que não vai levar. Além disso, tá aí pra chegar Ghost of Yotei, o Lost Soul Aside, tem outros títulos aí também, né? Tô louco pra jogar também o Metal Gear, então enfim, manos. E Ghost of Yotei, com certeza, eu tenho muita expectativa de que vá ser uma excelente experiência, assim como foi o Tsushima, cara. Porque se a fórmula do Tsushima deu certo, o que eu não quero mesmo é que mexa. Acrescente coisas legais, mas não tire aquelas que já eram boas. Ponto. Se a fórmula funciona, não tem por que mudar. Só se muda ou quando você vai inovar, mas por uma coisa muito melhor. Me digam vocês, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou. Também até pela próxima review aí que eu quero fazer do Death Stranding 2. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar aí o seu sininho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.